quebra daquelas. Estamos aí gravando esta que é a quarta aula da nossa matéria de ética cristã e ministerial. Quarta aula da nossa matéria de ética cristã e ministerial. Agradecemos de todo o nosso coração a participação de todos, né? Lembre-se, uma vez mais, é a quarta aula da nossa matéria de ética cristã e ministerial. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, curso básico em teologia, turma das terças-feiras, quarta aula, 11 de outubro, matéria ética cristã e ministerial. Obrigado, nosso irmão Wilson, nosso irmão Cleiton, lá da querida Curitiba, Paraná, cidade dos meus sonhos. Acho que em outra encarnação eu devo ter vivido em Curitiba, né? Como, pensa uma pessoa que gosta desse lugar, meu Deus, né? Se eu sou espírita, né? Mas não sou espírita não, esquece, passa a borracha. Obrigado, irmã Ilana, lá da querida cidade de Nova York, né? Cidadezinha abençoada, para quem gosta, né? Eu tenho um pouco de susto com Nova York. Irmã Vanessa, irmão Elton, irmã Ana Lu, daqui a pouquinho a Ana Lu vai aparecendo, ela está lá nos mistérios dela, e irmão Absai, que está chegando aí aos pouquinhos. Obrigado, Deus abençoe. Antes de mais nada, quero parabenizar a maioria de vocês, né? Praticamente mais de 90% alcançaram uma nota final muito boa. Eu louvo a Deus, estava preocupado com 2 ou 3 de vocês, mas Jesus é bom no mundo, né? Como dizem os mineiros, né? Jesus é bom no planeta e abençoou, e todos, graças a Deus, saíram com um resultado bastante satisfatório, bastante aprazível, agradeço a Deus. Se trata de homilética 1, então eu procurei ser o mais objetivo possível para vocês absorverem a questão da mecânica, né? A homilética 2, para quem quiser prosseguir no médio, ela vai ser então mais prática do que teórica, entendeu? A homilética 1, ela é obrigatoriamente, a gente tem que passar mais teoria do que prática. Já na 2, sim, a gente vai trabalhar com bastante prática. Também quero relembrar vocês, né, os que já fizeram, desconsiderem o meu avisinho, né? As mensalidades deste mês de outubro já estão com seus valores reajustados, creio que vocês já devem ter lido as postagens, então a partir do pagamento deste mês está o valor a $10 acima, então $10 a mais. Então a mensalidade que você pagou em setembro, em outubro, ela vai estar acrescida de $10 a mais, porque nós estamos procurando reajustar, né, a questão da defasagem. Estamos há 2 anos praticamente sem reajustar. Então, temos que fazer esse reajuste, porque os preços, vocês vão de entender, de tudo, aumentou de uma maneira absurda, né? Papel, não vou dizer quanto que vocês vão cair sentados, mas vou dizer 60%. O papel de imprimir deu um salto de 60%. Eu pagava uma caixa de 25, uma caixa de 5 mil, pagava 27, $28, agora menos de $60 já não pago. Só para vocês terem uma ideia. Deu uma disparada bruta. A capa de encadernação, eu pagava uma caixa de 25, eu pagava $18, agora está 30. Deu uma disparada brutal. Entendeu? E a tarifa do correio também deram um saltinho, né? Para enviar só para vocês terem uma ideia, tá? Não estou aqui me queixando, só para vocês terem uma ideia que se a gente está fazendo esse reajuste é para a gente pelo menos enxugar as despesas, né? A gente enviava pelo correio para vocês as apostilas, né? $1,70. Agora nós gastamos $2,50, né? Para enviar as apostilas, né? Fora a caixa de envelopes, enfim, tudo deu uma disparada brutal. Se eu fosse repassar os valores, eu teria que repassar em mais de 60%, mas eu não posso ser injusto, entendeu? Repassar 60%. Então, tivemos que fazer um reajuste na base de 20%, 25%, para pelo menos a gente, entendeu, enxugar um pouco, né, aliviar um pouco do impacto desses aumentos, né? Em janeiro, seremos obrigados a fazer um outro pequeno reajuste para enxugar um pouquinho mais. Aí nós ficamos parados 1 ano sem mexer nos preços, né? Porque a disparada está sendo tremenda, né? Bom, você é dono de casa, dona de casa, vai ao supermercado e deve chorar um pouquinho na hora de fazer a compra. Eu chorei semana passada, né? Minha compra da quinzena, meu Deus,
tive que refazer todas as compras. Tem um negócio errado aqui, gente. E olha que eu compro no Walmart, no Supercenter, que é um dos valores mais baixos aqui de Orlando. Eu falei, não acredito, meu Deus, eu estou gastando 35% a 40% a mais em relação... Mas para vocês verem, né, que nos Estados Unidos nós temos inflação. Mas, amém, não vamos ficar falando de preços, valores que incomodam. Se a gente continuar falando nisso, a gente até perde o prazer da vida, né? E a vida tem coisas mais importantes, embora a gente dependa, né, do material para uma subsistência básica, mas temos que confiar, né, na graça de Deus, trabalhar bem forte, suado, e a gente chega lá no poderoso nome de Jesus. Página 9. Página 9. Outro sim, nós vamos acrescentar uma aula para dar um fechamento bem caprichado nessa matéria. Então, dia 25 de outubro vai ser a última aula da matéria de ética cristã e ministerial, com a nossa provinha, dia 25 de outubro, anote aí. Então, na primeira terça-feira de novembro, que vai ser exatamente dia 1º de novembro, começamos a nova matéria. Tá? Já vou divulgá-las para vocês na próxima semana. Vamos fazendo aqui uma pequena mudança no remanejamento das matérias, nada mais, e aí na próxima semana eu já aviso a vocês qual vai ser a próxima matéria, já vou também correr com o envio da apostila para tudo não ficar em cima da hora. Página de número 9, nós estávamos falando, né, de exemplos de maus obreiros. Falamos de Demas, de Diótrefes, de Judas, de Nadab e Abiú. E agora vamos falar do ponto número 10. Males de alguns obreiros com respeito à igreja. Creio que vocês se lembram que não existem igrejas ruins. Pode ser estranho isso, né? Não existem igrejas deficientes. Existem obreiros maus, ruins, deficientes, e geram igrejas más, ruins e deficientes. Ou, pelo menos é a visão que a Bíblia nos traz, né? Nós, na nossa curta visão espiritual, julgamos que tem aquela igreja ruim, aquela igreja péssima. Não existe a igreja ruim. Quem faz a igreja boa ou má são os obreiros. Ou por incrível que pareça, pare para pensar, são os obreiros e, em alguns casos, até os pastores. Mas vamos lá, vamos entender isso mais de perto à luz da Bíblia. Males de alguns obreiros com respeito à igreja. Nós separamos aqui 5. Há muitos, há uma lista enorme, mas nós não podemos aqui, não é, ficar gastando muito tempo falando de uma lista enorme. Vamos trabalhar com o mais básico, o mais prático e aquilo que realmente está hoje afetando muitas igrejas. Imaturidade crônica, trabalham com o manto dos outros, não possuem chamada, não têm mensagem ou palavra de Deus e ordenados ou separados antes do tempo. Então vamos entender um a um. Primeiro, imaturidade crônica. A Bíblia orienta, através do apóstolo Paulo, que nenhum diácono, e muito menos um presbítero, deveria ser separado para a obra na condição de neófito. Já leram isso? Na primeira carta de Paulo a Timóteo? Quem já leu sobre isso, ou não? Vamos lá, então, primeira carta de Timóteo, capítulo 3. É muito importante a gente ter isso em mente. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Muito bem. Versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O que vocês entendem pela palavra neófito? Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me responder. Neófito. Neófito. Aquele irmão é um neófito na fé. Negligente? Não. Vamos lá. Eu quero acreditar que vocês já ouviram falar dessa palavra em algum lugar, em uma mensagem, em um estudo bíblico, em uma pregação. Eu quero acreditar, menos que eu esteja muito enganado.
não seria negligente. A negligência seria uma das consequências de ser neófito, mas não é propriamente negligente. Vamos lá. Neo significa novo? Novo, perfeito. Então, vamos dar a tradução correta da palavra. Novo na Recém-convertido, pastor. Novo Novo cristão. convertido. Anote aí, neófito. Novo convertido. Porque fitós, do grego, quer dizer convertido, transformado. Então, neófito, novo convertido, novo transformado. Então, Paulo, pelo Espírito Santo, deixa bem claro: não coloque um novo convertido em certas responsabilidades. Vamos ser sinceros, existem igrejas, denominações, por A e B razões, que insistem em colocar em funções, em colocar no trabalho ministerial, obreiros recém-convertidos, né? Eu, por exemplo, eu conheço uma igreja em Boston, não vou dizer aonde, quem é. Ali é normal. O camarada se converte nesse domingo passado, já no outro domingo já é diácono. Acredite se quiser. Já estive lá 2 vezes e fiquei impressionado. É uma igreja só de novos convertidos e 70% obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, e tem problemas. Muitos problemas. Não vou entrar em detalhes porque seria uma falta de ética, não é minha, trabalhar com essa parte. Boa noite, boa irmã Meire, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor, boa noite. Isso. Depois temos que conversar, porque a senhora não fez a prova de homilética. Temos que conversar. Depois conversamos em off, como nós podemos ajustar no outro dia na semana em um horário que esteja compatível para mim e para a senhora. Perfeito? Mas a gente vai conversar depois em off, para não deixar passar muito tempo, senão fica mais complicado para mim e para a senhora também. Tá bom? Obrigado. E aí eu preciso de pagar também. Tranquilo, tranquilo. Agradeceria demais. Deixa eu falar para o senhor. E quando também eles consagram e a pessoa não sabe nem o que é ser um diácono? Eu falto para morrer também, pastor? É um pouco mais grave. Nós vamos falar também um pouquinho isso. É um pouco mais grave. Vocês entenderam a abordagem da irmã Meire? O problema não só está em separar um obreiro novo convertido. O problema também é em separar um obreiro que não sabe por que ele foi separado. Já viram isso? Vocês tiveram já conhecimento ou experiência de uma pessoa que foi chamada para ser obreiro e ela não sabe por quê? Eu participei aqui já nos Estados Unidos, em 22 anos, de 39 separações de obreiro. Preste atenção. Em 22 anos que eu estou nesse país, eu já participei de 39 separações de obreiros. Dessas 39, eu participei de 11. Escute essa, que coisa de doido. Que os obreiros me perguntavam: pastor, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu sei o que estou fazendo aqui, eu sou convidado. Vim aqui para dar uma palavra. Não, mas o que eu estou fazendo aqui? Como assim? A pessoa que me abordava com essas perguntas são pessoas conhecidas minhas, ex-alunos, e uma delas se abriu. Pastor, eu recebi uma intimação ontem às 9 horas da noite. Como é que é? Há menos de 24 horas? Eu estou aqui por obediência. E eu disse: eu não posso aceitar ser separada diácono. Você vai me obedecer. Ou você obedece, ou você vai ter problemas com Deus e com a igreja. E é essa a razão que eu estou aqui. Então, o irmão não sabe por que está aqui, não. Eu estou aqui para obedecer a ordem do meu pastor. Meu amigo, você vai ser separado para quê? Para presbítero. O que o presbítero faz? E aquele irmão sempre foi porteiro. Não tem noção. Não. Irmãos, eu fiquei para morrer. Falei: que é isso? Eu fiquei tão descolocado que eu não tive ânimo para trazer uma palavra na ordenação. Foi uma das situações que eu tive um maior constrangimento. Se eu conseguir falar 3 minutos, foi muito. E o pastor da igreja ficou bravo comigo. Não, só tem 20 minutos para trazer uma mensagem. Só falou 3. Não me sinto bem, pastor. Só está passando mal, basta-te mal. Só quer que alguém lhe acompanhe para casa? Olha, se eu pudesse ir agora para casa, eu estaria feliz. Não, pelo menos só faz uma oração. E é o que aconteceu, irmãos. Eu fiz uma oração,
o pastor viu que eu estava realmente mal. Eu fiquei mal, eu fiquei sem pé, sem chão, sem teto, comecei a ficar suar-frio, entendeu? E eu comecei a ficar perto de chorar. E o pastor, pelo menos o pastor, nessa parte, ele teve misericórdia de mim, né? Me liberou. Mas depois eu soube que foi o restante da cerimônia foi um fiasco. Infelizmente, isso que a irmã Meire falou, existe e muito. E eu acredito que, infelizmente, alguns de vocês já presenciaram isso ao vivo e a cores. Como é triste, como é constrangedor, como envergonha, né? O nome do evangelho, como prejudica não só a igreja, mas a pessoa que é envolvida. Que a gente pensa que o prejuízo é só para a igreja, mas o prejuízo é também para a pessoa que ela é envolvida. Então, entra em um problema de imaturidade crônica, é o que nós estamos falando aqui. Ô, Sim. pastor, e quando o pastor consagra essas pessoas que não têm noção o que é um presbítero, um diácono? É porque o mundo espiritual ele é reconhecido como diácono, não é? Quando é. Olha, o mundo espiritual é muito sensível. É o que diz a Escritura pelas palavras do Senhor Jesus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí temos um problema. Se ligarmos bem na terra, vai ser ligado nos céus, ou seja, no mundo espiritual. Mas e se ligarmos mal na terra, como é que vai ficar no céu? Vai ficar mal também. E qual é a conclusão bíblica que chegamos? Vai trazer problemas para a igreja, repito uma vez mais, e vai trazer problema para a pessoa que está envolvida. Entende? Então, isso é muito sério, muito sensível a coisa. Tem igrejas aí que estão sofrendo no mundo e não sabem, não entendem por quê. E uma das razões, não estou afirmando que é a única razão, mas uma de várias razões, poderia ser exatamente esta, a falta de um critério bíblico, de uma visão bíblica correta, coerente, para a separação de obreiros. Isso vai mudar do dia para a noite? Não, irmã May, não vai mudar, infelizmente. Isso é um problema que vem lá de trás e algumas igrejas, entenda isso aqui não é uma crítica, não estamos estabelecendo crítica, não estamos mencionando nomes, tá? Mas este problema, lamentavelmente, vai continuar. Por quê? Porque falta conhecimento básico da palavra. Começa por aí. Meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se existisse um conhecimento básico da Escritura Sagrada, não cometeriam esses erros. Cometeriam outro tipo de erros, mas não este. Este não. Porque a Bíblia deixa com uma cartilha bem clara, bem definida, bem escrita, bem explicada. Tem aquele ditado, só falta desenhar, ok? Se não está entendendo o desenho, então não está cego. Ou está cego ou a Bíblia está fechada. Irmão Elton, para a gente avançar. Pastor, só em cima do que a irmã Meire falou, então, na luz da Bíblia, esse versículo mal interpretado gera uma legalidade, no meu modo de ver. Yes. Só que, mediante essa legalidade, no âmbito eu e mais um ligou, por eu ser autoridade máxima, será ligado no céu, mas eu não vejo dessa forma que tudo é aceito no céu pelo simples fato que Deus, pela autoridade de um pastor ou de uma reunião de membros na igreja, reuniu, ligou, está ligado no céu. Se eu vejo como se tivesse também conveniente com aquilo que a palavra diz e alicerçado no que Deus propositou. Porque na minha opinião, se eu me corrijo, eu vejo que tudo antes de você ligar na terra, primeiro você tem que comunicar no céu, receber resposta do céu para depois comunicar na terra. Exato. E no momento que não existe essa ligação no céu, o irmão usou a palavra apropriada, se está se dando uma legalidade. Agora, preste atenção. Quando se dá legalidade, estamos dando legalidade para quem? Para o mundo espiritual. E quem governa o mundo espiritual? Só duas pessoas que governam o mundo espiritual. Anote aí.
Satanás e Deus. Só. Se Deus não está dentro daquela legalidade, preste atenção, isso é sério. Quem vai estar dentro dessa legalidade, afinal de contas, quando a coisa é mal feita? Satanás. O quê? Preste atenção, é uma porta aberta. Ou a porta está aberta para Deus, e Deus só aceita a porta aberta se está de acordo com a própria palavra dele. E ele não vai contradizer a palavra dele. É impossível. Eu posso me contradizer, o irmão pode se contradizer, cada um de nós podemos nos contradizer com as nossas palavras. Mas o que ele escreveu, Deus não é louco de se autocontradizer. Jamais. Ele teria que ser mentiroso. O livro dos Salmos diz, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, no momento que não se encontra a legalidade daquele ato na presença de Deus, para quem vai essa legalidade? Satanás e seus demônios. E agora? E agora? Como sai dessa? Aí o irmão vai dizer, então estou querendo dizer que existem igrejas que estão debaixo de uma legalidade demoníaco-satânica? 100%. Como é que é? Isso é pesado. Eu sei que é pesado. É muito sério, pastor. Eu sei que é pesado e é bíblico, gente. Vamos à Bíblia. Vamos cavar um pouquinho essa temática. Essa temática aqui hoje vai pegar fogo, vai trazer dor de cabeça para você, irmã Vanessa. Não é querer ser polêmico, não, gente. Mais fogo, pastor. Não é querer, entenda, antes que a irmã Vanessa diga, não é querer, escute bem, por favor. Quem me conhece, eu não estou aqui para ser polêmico, tá? Se às vezes eu dou o ar, trago aquele ar de polêmica, não é intencional, é devido que o próprio assunto, a própria profundidade da temática, ela cria uma falsa aparência que se trata de uma polêmica, mas não é uma polêmica, gente. Temos que fazer uma avaliação dentro da Escritura. Vamos afastar os nossos pontos de vista. Eu acho, irmão Wilson acha, Cleiton acha, Ilana acha, todos nós temos o direito de acharmos alguma coisa, concordam? Todos temos esse direito. Mas em se tratando da Escritura, do estudo da Bíblia, esse direito morre, acaba. Aí nós temos que baixar a cabeça, estudar, pedir a iluminação do Espírito Santo e acatar o que a Bíblia de fato nos orienta. Se a Bíblia diz isto, acabou. O que eu acho, o que o Cleiton acha, o que a irmã Mary acha, tanto fez, tanto faz. O que a Bíblia diz é a palavra final e acabou. Mas o pastor está... Problema dele com Deus. Isso eu falo com profundo respeito. Raríssimas vezes eu aqui exponho o meu ponto de vista. Raríssimas vezes, só quando eu sou convidado. Porque eu não gosto de colocar, talvez até acidentalmente, não conscientemente eu já tenha feito isso, tá? Em uma das aulas, mas conscientemente, porque eu sei que se a minha opinião estiver errada, eu vou afetar negativamente quem me ouve. Então tem que ter muito cuidado em expor as minhas palavras e mais ainda em se tratando de opinião. Irmã Vanessa. Pastor, eu sei que nós estamos falando de obreiro, mas é uma dúvida, tem a ver, mas que me atormenta um pouco. E colocar uma pessoa que não é crente, não tem uma vida muito correta, para, por exemplo, assim, digamos que o tecladista faltou, e colocar essa pessoa que não é crente, mora com mulher e nem é casada, alguma coisa assim, porque já vi situações e comentei com a pessoa, talvez não devia ter feito isso, né? E eu fui taxada como a religiosa, como se isso fosse uma maneira de trazer essa pessoa para dentro da igreja. Procede isso como evangelismo? Que eu tenho uma opinião. Irmã Vanessa não está querendo tocar fogo. Ela jogou todo o tanque de gasolina, presta atenção, com todo respeito, irmã Vanessa. É a esposa do Vince. Vocês não conhecem o Vince. Quem conhece o Vince sabe. O Vince é quietinho, mas na hora que ele joga assim, o tanque de gasolina, o botijãozinho de propano e ainda faz uma fogueirinha do lado. Já viu o efeito, né? Tá aí. Uma Vanessa não podia ser diferente. Mas tá bem. Vamos responder à luz da Bíblia. Com uma outra pergunta.
Vocês ouviram bem a pergunta da irmã Vanessa? Eu vou, então, ressaltar. Tá? Estamos dentro da temática. É lícito, eu vou reformular nas minhas palavras, tá? É lícito, é correto colocar alguém no altar, neste caso específico que ela mencionou, um tecladista, no louvor, na adoração, não sendo ela uma pessoa cristã, e tendo uma vida não condizente aos princípios bíblicos. Isso seria lícito à luz da palavra de Deus? É a pergunta que eu faço. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Tudo que fazemos hoje no Novo Testamento, ele é reflexo dos princípios que foram lançados no Antigo Testamento. Concordam? Grande parte, vamos dizer que 80% da nossa vida cristã hoje, ela é resultado dos princípios universais ensinados lá no Antigo Testamento. Tem os princípios locais e atemporais que foram para a nação de Israel e vigoram até o dia de hoje. Mas vamos dizer que no 80%, assim por baixo, do que hoje nós vivemos, veio lá do Antigo Testamento e foram confirmados por quem? Pelo Senhor Jesus, pelo apóstolo Paulo nas suas 3 epístolas e nas epístolas dos apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas. Entenderam? Ok. Olhando para esses princípios, vamos aprender ou nos lembrar de várias coisas. Primeiro, o púlpito, o altar, em todos os sentidos, seja sobre aqueles que estão na responsabilidade de pregar, ensinar a palavra, ou seja, sobre aqueles que repousa a responsabilidade de adorar e louvar a Deus, eles são reflexo daquilo que veio lá do Antigo Testamento, ou seja, dos levitas, dos sacerdotes, dos homens que entregavam a sua vida por amor à obra. Os critérios do Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma, eram muito mais exigentes porque se tratava da lei. E a lei dizia olho por olho, dente por dente. Então a lei era muito mais direta, muito mais incisiva e penalizava quando havia transgressão. E até em alguns casos com a própria morte. A graça não penaliza, mas a graça ela revela 2 aspectos que são mais pesados do que o da lei. O aspecto da obediência e o aspecto do amor. Creio que eu já falei alguma coisa sobre, até o mesmo sobre o dízimo. No Antigo Testamento se dizimava porque era lei. E quando não se dizimava, o camarada ganhava na cabeça, pagava as consequências, não é? Da transgressão da lei. Mas na graça, a gente dizima não é por causa da lei, é porque nós obedecemos e amamos. Amamos e obedecemos. Então, o peso da graça é muito maior do que o peso da lei. Porque a lei nos leva a enxergar o que é o pecado. A graça nos leva a enxergar a misericórdia e o perdão de Deus. E nos leva a amar a Deus na base da obediência. Quantos estão me entendendo, gente? Que o peso da graça é muito maior. Muito maior. Ninguém coloca uma corda no meu pescoço e diz, você tem que dizimar, senão o devorador vai acabar com você. Primeiro, aonde está escrito isso? Demônio criar uma fábula, uma lenda, uma história de Alice no País das Maravilhas. Não existe essa de demônio devorador. Existe o gafanhoto gigante, que é o texto que nos mostra no original em hebraico, lá em Malaquias. Ok, mas esse é um outro assunto. Na entrega do dízimo, a gente só ouve isso, pastor. Não, mas peraí. Desculpa, irmã Meire, com todo carinho e respeito, isso é Alice do País das Maravilhas, misturado com Sexta-feira 13. Só ouve isso. O dízimo, o momento do ofertório devia ser um momento que traz alegria, prazer, adoração e gratidão. Não terror, medo e coação.
com todo respeito, tem obreiros, tem pastores que coagem a igreja. Se você não dizimar, o devorador vai bater na tua casa. E que isso, irmãos? A Bíblia nos diz que temos que fazer com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Que prazer de Deus. Olha, você sua a camiseta, trabalha, sua, chora. Aí chega o seu chequinho no final de semana. Senhor, tá aqui, eu vou tirar os 10 que são teus. Os 10%. E você faz isso com alegria quando chega lá no gasofilácio, na bolsa, onde seja que se deposite o seu envelope de dinheiro, você fala, tá aqui, Senhor, valeu a pena, suei, chorei. Eu estou dando não entre os dentes, como alguns o fazem. Não, vou fazer isso, senão o devorador vai arrebentar com a minha casa. Gente, pelo amor de Cristo, a lei ficou lá para trás. Hoje estamos resgatados, redimidos pelo sangue de Cristo, estamos na graça. O pior não é o devorador, o pior é a barganha. Que se Deus não te abençoe, não abrir a janela do céu, fazer prova de mim. Aí tem um monte de crente que eu conheço aí, doente. Mas não existe, gente. Isso é uma falsa interpretação do texto pelo contexto. Tem muito crente doente porque dizimaram, aí já não dizimaram por amor, dizimaram por barganha. Deus já não recebeu. Mas barganha é lei, gente. Barganha é lei. Ou na lei a barganha funcionava, mas na graça não funciona. Aí começa a fazer barganha, aí já não recebe também, porque já entregou por obrigação, não por obediência e amor. Não. E aí faz barganha, fica 2, 3 anos, aí frustra com aquilo e para de dizimar, nunca mais dizima na casa de Deus. Eu conheço pastores, com todo respeito, meus irmãos, eu falo isso com tristeza na alma, 11, 12, 13 anos que não dizimam por causa disso. Que ficaram tão frustrados, receberam aquela carga pesada, aquela lavagem cerebral, aquela agressão emocional, chamamos isso de estupro emocional, que perderam até a confiança na própria palavra. Que Deus tenha misericórdia, né? Desses pastores que hoje estão machucados e dos que machucaram pastores. Mas vamos lá, vamos chegar ao ponto da pergunta da irmã Vanessa. Se o Antigo Testamento era exigente com os critérios de santidade, Jesus mostra que eles continuam não no mesmo nível de rigidez. E a gente vê isso nas cartas de Paulo, os critérios de santidade. Tá? Quando a gente vai lá em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Né? No grego diz, não devemos estar dentro do molde, do frame, da moldura deste mundo. É como um quadro, né? Todo quadro tem um frame, tem uma moldura. O mundo tem um frame. Alô? O mundo tem uma moldura. Qual é a moldura do mundo? Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com limpeza, não tem compromisso com santidade. Como estão me entendendo, gente? O mundo tem um molde, o mundo tem uma moldura, tá? Paulo, em uma de suas epístolas, diz fugir da aparência do mal. Resumindo, irmã, uma igreja que se dá ao estrupício, essa é a palavra mais apropriada, estrupício, a agressão de colocar alguém que não é cristão, que teve uma conversão com Cristo, e ainda, pior, não tem uma vida condizente com o altar, está brincando com fogo. É o mesmo de Nadab e Abiú, que tinham que apresentar o fogo estranho, aliás, quiseram apresentar fogo estranho. Vocês já devem ter ouvido falar dessa situação de Nadab e Abiú, eu expliquei a vocês na aula passada. Tá? Ao invés de eles esperarem descer o fogo da presença da glória de Deus, no momento que o sumo sacerdote tinha aquele encontro, não, eles adiantaram o processo, eles tomaram um atalho. Não, peraí, porque isso exigia trabalho, sacrifício, dedicação, tempo. Irmã Vanessa, isso que a senhora está me falando não me surpreende. Eu só conheço, aqui na América, eu conheço 6 igrejas brasileiras, 6, eu não vou dizer onde, que fazem isso, que pagam profissionais mundanos para estarem tocando nos altares de suas igrejas. E são homens que tocam em cabarés, inferninhos, boates. Eu conheço, gente.
E já falei com os pastores dessas igrejas, com todo respeito. Vocês estão brincando com fogo? Pastor, olha a resposta que eu recebi dos 6. Meta-se com a sua vida. Quem está pagando esses profissionais somos nós. Nós temos os melhores. E quem é o Senhor para me censurar? Eu não sou ninguém. Mas a Bíblia tem um peso muito grande. E o Senhor está brincando com fogo. E eu não tenho acesso a essas igrejas mais, porque eu falei respeitosamente, carinhosamente, sem dar a entender que eu estou intrometido. Eu só apresentei a palavra, simples e pura. Fui rejeitado. Normal, porque querem ter uma vida dupla, querem ter o altar comprometido, enfim, com todo respeito, irmã Vanessa, uma igreja que faz isto, a igreja pode nem saber, que deveria saber, com certeza, né? Mas no momento que isso é escondido ao conhecimento da igreja, é uma prova de um segundo sinal de desrespeito à igreja. O desrespeito é duplo, é a Deus e a igreja. E a igreja merece saber, necessita saber o tipo de pessoas que estão ali ministrando. Porque, do contrário, lá na frente, quando vier um problema, a igreja vai entender, opa, estourou essa bomba por causa disto. E, às vezes, a igreja fica na completa ignorância, no completo desconhecimento. As bombas estouram e a igreja não sabe o porquê de tudo isso. Então, irmã Vanessa, infelizmente, eu tenho muito a lamentar. Se a senhora conhece, acredito que conhece, um pastor que está concedendo ou consentindo nesta situação, ele está brincando com fogo. Ele está tendo o comportamento perfeito de Nadab e Abiú. Cedo ou tarde, Nadab e Abiú iam se queimar com o fogo da presença de Deus. Cedo ou tarde, ele vai acender o candelabro errado. Exatamente. Aí que está o problema. Não desejo isso, nenhum de nós deseja, mas cedo ou tarde, minha Vanessa, poderá ouvir más notícias. Fulano morreu. Ou fulano se enfermou. Ou fulano, tropeçou em alguma parte da vida espiritual. Não desejamos isso, mas estou brincando com fogo, né? Servir a Deus não é fácil, não, gente. Uma coisa que exige servir a Deus é compromisso, seriedade e santidade. Se você tem isso, você pode ser o pobrezinho que for. Mas se Misericórdia da parte dele. Senão... É sério, é sério. E pode até atrapalhar a pessoa no futuro se converter de verdade, porque ele acha que de qualquer jeito e fica de qualquer jeito, então nunca vai se converter. Aí cai naquela palavra que Jesus disse, né? Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Lembraram-se disso? Melhor que amarrasse uma pedra de moinho ao redor do pescoço e se lançasse para o fundo do mar. E hoje o que tem mais dentro de algumas igrejas? Escândalos. E o nosso Deus não é cego, gente, e nem surdo. Ele está vendo a grande quantidade de escândalos que estão por aí. Moelton, para a gente avançar, porque a gente não saiu ainda do ponto. Vamos lá. Vai ser rápido, mas é algo bem profundo isso aí. O que acontece tem um rapaz na igreja que queria ser batizado, porém ele tem uma prática notória, visível, de fumar. E aí ele compara que nós todos somos pecadores. E queria, na prática fumante, que o pastor o batizasse. Nós tivemos uma reunião de membro nessa igreja, e aí nós conversando. Na minha opinião, a única maneira, o pastor não aceitou batizar ele falou que ia para uma outra igreja, ia batizar, depois ele voltava, porque Jesus disse que vinde como estais. A única maneira que eu vi lógica que ele poderia ser batizado é num momento de batismo, ele chega perante todo mundo e eu quero ser batizado. O pastor está entre a água, Deus e o público. E ele está querendo ser batizado e chegou ali de supetão. Tirando isso, seria correto? Qual a opinião? Qual a melhor resolução desse assunto? Batizá-lo? Vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus. O que é a decisão de um batismo em águas? Para a gente avançar, porque a gente já não saiu ainda do ponto A, temos que sair do ponto A. O que vocês entendem? O que leva uma pessoa a pedir o batismo em águas? Vamos lá. Qualquer um pode me dar, além do irmão Elton, qualquer um pode dar a sua opinião.
Confissão dos seus pecados, de arrependimento. Isto, fechou tudo. Confissão de pecados e arrependimento. Vamos inverter a ordem. Primeiro, arrependimento. Aí vem confissão de pecados. Arrependimento de quê? Velha vida. Então, eu estou olhando, Cristo veio à minha vida, a palavra me convenceu, o Espírito Santo me fez ver que eu estava mal, e aí então vem o quê? O arrependimento. Uau, minha vida está toda torta. Tem que consertar minha vida. Aí eu confesso a Cristo. Cristo, estou mal. Quero uma nova vida. Quero transformação. Perfeito, irmã Meire. Obrigado pela informação. Eu preciso de mudar de vida. Preste bem atenção. Uma pessoa que geralmente pede o batismo em águas, ela está confessando: quero mudar a minha vida. Nem sempre é possível assim. Nem sempre. Sobretudo pessoas que vêm do mundo com algumas cadeias, vamos usar essa expressão, com algumas correntes, com algumas ligaduras. Pessoas, por exemplo, viciadas em drogas, viciadas em alcoolismo e tabagismo. Estão anotando? Alcoolismo, drogas e tabagismo. Em alguns casos, o alcoolismo, o tabagismo e o uso de drogas cria uma dependência química. Já ouviram falar disso? Há casos comprovados que as pessoas ganham uma dependência química. O que é uma dependência química? Está provado que, não em todas, quase 60% das pessoas, o uso do álcool por longo espaço de tempo, o uso de drogas por longo espaço de tempo e o uso do tabaco por longo espaço de tempo muda a química do nosso cérebro. Mudando a química do cérebro, a coisa fica mais complicada. Não é só o do fato de eu quero parar de fumar hoje, eu quero parar de beber vodka hoje, eu quero parar de me drogar hoje. Não é assim tão fácil para algumas pessoas. Eu conheço aqui na América pessoas que estão lutando, olha, anos, não é dias não, anos, e estão sob tratamento médico rigoroso e não conseguem. Não conseguem. Outras levam tempo, outras só foram um pouquinho mais rápido, porque, claro, aí temos que entender que também a misericórdia de Deus, a ação do Espírito Santo, em alguns casos, quando há um plano, um propósito bem específico, ele vai agir. Recentemente, antes de sair de Massachusetts, eu conheci um rapaz de 46 anos de idade, drogado em cocaína por 21 anos. Pensa, o corpo pedia cocaína 24 horas por dia. 11 anos drogado em crack. 9 em heroína. E fumante desde os 13. Um lixo, mano, vamos assim dizer. 46 anos, com a aparência de um homem de 65, 70. Conheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora? O processo de desintoxicação dele está levando quase 6, 7 anos. 6, 7 anos. Já demonstrou vontade de batizar-se, mas ele colocou no coração o seguinte, presta atenção. Eu só vou tomar esse passo de fé para não envergonhar nem a igreja, nem o evangelho, quando eu estiver curado de toda esta dependência química. Está na igreja, aleluia, está se congregando, aleluia, está se esforçando para dar um testemunho de fé. O pastor dele é um homem muito compreensivo, conheço, um homem de uma visão muito grande, e ele deixa esse irmão à vontade. Ok, se você, quando tiver consciência de que está livre, me procure. E ele mesmo disse, pastor, eu não vou me batizar por me batizar, para fazer números, não é? Para ser mais um que se batiza hoje e amanhã está desviado. Não. Eu quero ter convicção que quando eu tomar esse passo de fé, eu vou estar liberto por completo. E ele mencionou o texto,
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uau! E eu ouvi isso ele várias vezes em testemunho de vários cultos. Falei, oh, rapaz, ele chama-se Armando. Armando, te parabenizo. Meu Deus, olha. E não desgruda da igreja. E está sendo tratado por 2 especialistas na área. Conversei antes de sair de Boston com um deles. Olha, pastor, se ele continuar bem assim, em alguns meses ele já vai estar desintoxicado. Depois de 30 anos de uma vida estragada. Eu falei, uau! E temos orado para que Deus faça a obra. Então, irmão Elton, tudo isso é muito relativo. Tudo isso é muito no relacionamento da pessoa para com Deus. O que eu acho bonito neste rapaz de 46 anos é que ele não quer ser mais um na lista, ser um batizado e amanhã trazer vergonha para o evangelho. E também ele quer ter testemunho. Não, eu quero estar liberto por completo para não envergonhar nem a Cristo e nem o evangelho. Só essa atitude dele, na visão bíblica, mostra o quê? Maturidade. Maturidade. Estão me entendendo, gente? Isso é maturidade. Não é... As coisas de Deus não podem ser de qualquer maneira, entendeu? Tem pessoas que estão com a vida de cabeça para baixo e querem fazer algo na igreja, querem servir a Deus. Peraí, e o exemplo? Temos que ir à igreja, temos que buscar a Deus, temos que nos aproximar a Deus como nós estamos, mas é fazer a nossa parte e confiar que Ele vai fazer a parte dele. Ou seja, a parte dele, o Armando, ele está fazendo. Mas eu também tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo a parte dele, conhece o coração dele e vai chegar a hora. Já falei, Armando, me convida para o teu batismo, eu saio lá da Flórida, não quero nem saber, me avisa, não de véspera, pelo amor de Deus, me dá pelo menos uma semana, né? Quando chegar a hora que tu tá limpo, digamos, completamente purificado desse processo tão difícil, me chama que eu vou lá. Pastor, melhor do que isso, como assim? Já falei com o meu pastor, Armando, não me coloque em problemas não, vai ser o senhor que vai me batizar. Não, isso não. Ele já me colocou em problemas. Ele já quer que eu batize, não posso fazer isso. Não, mas já falei com o meu pastor, e meu pastor está de acordo, né? Ele já me conhece já há uns 20 anos, então eu estou agora no problema, né? Eu vou batizar o Armando, mas não quero fazer isso, não. Deixa isso com o teu pastor, o mérito é dele. Não, o mérito dele não, o mérito é de Jesus, mas a oração e a mentoria são seus, ele sabe que o Senhor me acompanhou um bom tempo. Ok, seja Deus glorificado em tudo. Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho, senão a gente não descola daqui, não. O negócio está quente hoje aqui. Males de alguns obreiros com respeito à igreja. Falamos de maturidade. Trabalham somente com o manto dos outros. Já ouviu falar daquele obreiro que trabalha na sombra daquele que é famoso? Oh, eu sou discípulo de Silas Malafaia. Nada contra o pastor Silas Malafaia. Nada contra. Mas trabalhar no manto de alguém não funciona, não. Eliseu trabalhou no manto de Elias. É uma situação excepcional. Fulano trabalhou no manto de João Batista. É outra situação excepcional. Temos que trabalhar no manto de Jesus. Temos que ser o reflexo de Jesus. Pastor, entrei numa discussão. Discussão é discussão no sentido original da palavra. Algo sadio, vamos dizer assim, sadio, que não leve a polêmica. Essa palavra zoa pancadaria. Um debate. Yeah. Entrei em uma discussão com o rapaz e ele temou para mim que o Espírito Santo, que eu também posso estar errado, o senhor me corrige, eu tenho humildade para aprender, que o Espírito que Elias deu de porção dobrada do meu Espírito sobre Eliseu foi do Espírito Santo. Eu falei, vou provar agora, rápido. Coisa boa, irmão Elton. Mas Elton está na unção hoje. Segundo livro de Reis. Eita, vou provar agora. Aí, se esse amigo seu não se convencer, ele tem que se converter. Ou voltar a ler a Bíblia do princípio ao fim. Segundo livro de Reis. Não, sério, irmãos. Se esse irmãozinho aí, com todo respeito, não se convencer com o texto bíblico, ou ele tem que
se converter, voltar ao primeiro amor, né? Ter um encontro com a palavra de Deus, a ler a Bíblia do zero. Que aí faz, ou então escola teológica, porque misericórdia. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Vamos ler o contexto, ao invés do texto, né? O texto que está aí mencionado é 2:13, mas vamos ler o contexto, porque aí você tem uma visão mais ampla e mais detalhada. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Verso 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram, elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vamos voltar um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes, vamos ao versículo de número 8. 2 de Reis 2:8. Sucedeu, pois, que havendo eles passado... Não, perdão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais dividiram para as 2 bandas e passaram ambos em seco. Quem abriu o Jordão, dividindo as águas em 2 partes? Baseado nesse versículo que acabamos de ler, no verso 8. Quem? Elias. Anotou aí? Elias. Então, Elias pega a capa dele, dobra em 2, joga em cima do Jordão, o Jordão se abre em 2 partes. Confere? Ou não? Confere? Vamos ler o 9? Redobre a atenção. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Elias disse a Eliseu, preste atenção. Pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Elias já sabia que ia ser transladado, ia ser arrebatado. E disse Eliseu, que responde Eliseu. E disse Eliseu, peço-te, preste bem atenção aqui na resposta, no pedido de Eliseu. Peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito. Não é o Espírito Santo. Teu. De Espírito de quem? Elias. Vamos entender o que é isso aqui. O que significa essa linguagem que só a hermenêutica nos ajuda a entender. Nós já estudamos essa matéria, tá? A hermenêutica bíblica. Então, vamos interpretar essa linguagem à luz da hermenêutica, à luz do pano de fundo cultural, social. Pastor, Versículo 10, sim. a minha versão já fala um pouco diferente. O que ela diz? Fica mais clara ainda. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Aí está. Respondeu tudo. Oh, tradução bonita. Deixa eu avançar aqui. Em inglês fala your spirit, então não tem nem dúvida em inglês também. Não tem dúvida, não tem dúvida. No versículo 10. E disse, coisa dura pediste. Era difícil? Mas por que é difícil? Espera aí, que eu vou explicar o porquê é difícil. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Versículo 11. E sucedendo que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Outra coisa que também temos que ter cuidado. Os pregadores ensinam. Elias subiu ao céu num carro de fogo. Mentira. Elias não subiu ao céu no carro. O carro de fogo separou os dois. Alô? Estão anotando aí? Estão percebendo? Cuidado. Tem pregador que está ensinando que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Carruagem de fogo levou ele. Mentira!
Isso é distorção do texto. Vocês veem que o negócio é grave, o negócio é perigoso. Eles não leem o texto de forma correta. A carruagem de fogo separou. Está bem claro. Eu estou lendo errado o texto. Vou ler de novo, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo. O que fez esse carro de fogo, gente? Colocou Elias lá na garupa. Vamos embora. Por que isso aconteceu? Não. Mas os pregadores conseguem colocar Elias na garupa dos cavaleiros de fogo. Que negócio... Gente, isso é grave. Isso é distorção. Pastor, mas a questão do Espírito lá foi o vigor ou... Não. Deixa agora fechar. Deixa eu fechar. Tá. Deixa eu fechar. Tá. Eu estou já batendo duas situações em uma. Primeiro, não foi Elias que subiu numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo separou. Agora, Elias subiu num redemoinho. Outra distorção. Uhum. Além da distorção da questão do espírito. E a porção dobrada, segundo o que nós estudamos no pano de fundo cultural da época, fala da herança profética. Porque lembre-se que Elias era o cabeça de algo chamado Escola de Profetas. Que seria algo parecido a um seminário bíblico nos dias de hoje. Seria algo parecido ao estilo do Antigo Testamento. Ok? E o que se refere à porção do profeta. As manifestações sobrenaturais comuns ao ministério de cada profeta. Elias, vamos estudar a vida de Elias. Quantas manifestações sobrenaturais registradas na Bíblia ocorreram na vida do profeta Elias? Alguém se lembra? 7. Quando você estuda a vida do profeta Eliseu, você vai descobrir quantas foram as manifestações sobrenaturais ocorridas na vida do profeta Eliseu. 14. 14, está aí a prova. Cumpriu-se o desejo do profeta. Cumpriu-se a palavra de Deus. Se me vir subir, será feito. Então, Deus deu a ele o quê? A porção da herança profética em dobro. Ou seja, não foi o Espírito Santo, foi a herança profética, ou o dobro das maravilhas no ministério de Elias, transferidas agora para o ministério de Eliseu. E aqui não vemos o Espírito com E maiúsculo, com E minúsculo. E mais, como falou a irmã Vanessa na tradução do inglês, your spirit, o teu espírito. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Por favor, isso aí é uma outra distorção do texto grave que está sendo ensinada há anos, e para mudar isso agora, dá um pouquinho de dor de cabeça. Mas tem que ser ensinado, gente, da maneira correta. Compreenderam ou não? Se ficou dúvida, grite. Ninguém vai para casa hoje com dúvida, porque isso aqui é complexo e grave. Então, ele recebeu foi a porção dobrada do ministério profético. Da herança e do ministério profético. Exato. Do ministério profético. Isso, mas não tem nada a ver com... Porque eu sabia que tinha relação entre os 7 e os 14 milagres do negócio, mas o espírito em si, porque o espírito de um não vai para o outro. Eu falto morrer, eu falto ter 2 infartos quando eu ouço um obreiro: Senhor, me dá a porção dobrada do teu espírito. Está pedindo morrer. Eu também ouço, pastor. Está pedindo para morrer. Gente, vamos ser sinceros. Uma gotinha da presença de Deus, quando me alcança, eu caio de rosto em terra. Uma gotinha. Vou pedir a porção dobrada. Estou querendo morrer fulminado. Estou querendo desaparecer da face da terra. Peraí. Vamos orar direito, gente. O que é isso? Os obreiros não estão orando direito. Estão orando de cabeça para baixo. Igual aquele obreiro que fala agora com muito respeito. Por favor, não entendam isso como crítica. Pega o púlpito, vamos pedir o irmão Elton. Está orando. Senhor Jesus, eu falto morrer. Ei, que é isso? Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, o teu povo. Está errado? Biblicamente, a nossa oração não deve ser dirigida a Jesus. Como é que é? Ele mesmo ensinou lá no Evangelho de João, capítulo 14. Então, esse povo não tá lendo. E pior ainda, nem estudando o capítulo 14 do Evangelho de João. Mas aí
pedirdes ao Pai, em meu nome, se vos dará. E quando orardes, orarei ao Pai em meu nome. O que o senhor me explica de uma pessoa falou que para pedir batismo no Espírito Santo tem que pedir a Jesus? Aonde está escrito isto? Primeiro, para a pessoa fazer essa afirmação, ela tem que provar o texto. Se ela não provar o texto, ó. E outra Para mim, coisa, toda petição ela é pedida a Deus, em nome de Jesus. ao Pai. Lembre-se que o livro de Atos dos Apóstolos fala que o batismo do Espírito Santo tem um nome. Presta atenção. E esse nome chama-se a promessa do Pai. Ninguém nunca leu isso? Lá em Atos dos Apóstolos, é a promessa do Pai. Ora, se a promessa é do Pai, não é do Filho, para quem a gente vai orar? Ao Pai, em o nome do Filho. O povo não está lendo Bíblia, não, gente, com todo respeito. O povo não está lendo Bíblia. E pior, nem lendo e nem estudando. Pior a coisa ainda. A gente está falando de obreiro, a gente não está falando de novo convertido, a gente não está falando de membro comum de igreja, estamos falando de obreiro. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Dá às vezes dor no meu peito, gente. Dá às vezes dor no meu peito. Porque o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento básico. Que Deus tem misericórdia. Nós não somos melhores do que ninguém. Entendido, irmão Elton, essa questão da porção dobrada é do ministério profético, nunca do Espírito Santo. Letra C, não possui chamada ou chamamento divino. Obreiros que estão fazendo vergonha na casa de Deus por não terem chamado. Mas o chamado decorre um tempo. Não, eu deveria ser pastor, eu deveria ser presbítero nessa separação de obreiros. Quem te garante que é o tempo certo? Pastor, desculpa, posso? Mas... Essa questão de querer ser é porque a pessoa ainda não entendeu o evangelho. Porque automaticamente, quando você está pedindo isso, você está pedindo para descer mais um degrau. Você está pedindo mais responsabilidade e mais compromisso com Deus e mais cobrança de Deus sobre a sua vida. Yes. No louvor lá na igreja, estava enche-me, Senhor, até o transbordar. Estava lá. E Deus ministrou no meu coração assim, esse povo quer encher para explodir ou para fazer a minha obra? E Deus é muito engraçado. Deus é engraçado. Porque Deus o povo pôs a mão na cabeça e está assim, enche Deus, enche Deus, enche Deus. Se dá um panfleto para a pessoa entregar na esquina, ela não é ruim que vai fazer isso. Gente, quer ser cheio do Espírito Santo para quê? Para explodir. Eu entendi uma coisa, se eu me corrija se eu estiver errado, ser cheio do Espírito Santo significa trabalho. E para ter trabalho, presta atenção, para ter trabalho tem que ter amor pelas almas. Quando eu sou cheio do Espírito, eu tenho amor de Deus e amor pelas almas. Como é que eu vou dar uma de bobo? Enche-me, Senhor, do teu Espírito, e não tem amor pelas almas. E não faz nada em prol daquilo. Não faz nada. Então, eu penso 20 vezes quando eu peço Deus me encher do Espírito. E quando eu penso peço consciente. Senhor, eu preciso fazer a tua obra. Sem estar cheio do teu Espírito, não funciona. Não é me exaltando, não, mas minha palavra é, Senhor, eu quero te servir onde o Senhor vê que eu encaixo, porque se eu pedir e depois eu não dar conta do recado... Aí temos que pedir a graça. A graça. Filipenses 2,13, não se esqueça. Deus opera em vós, tanto o seu querer como o seu efetuar. Para isso acontecer, ele nos dá o quê? Da sua graça, a sua capacidade sobrenatural para servirmos a ele, tanto no querer como no efetuar. Então, nós temos que ser sábios na nossa oração. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, mas eu preciso da tua graça para eu saber te servir, para eu ter da tua parte a capacidade para te servir. Vamos ser sinceros? Nós, em nós mesmos, nas nossas forças, não temos capacidade nenhuma de servir a Deus. Nenhuma. Para começar, eu não estaria nunca aqui com vocês.
se eu não tivesse consciência de que eu dependo 24/7 da graça de Deus. Ou vocês pensam que eu sou super-homem na fé, que eu sou bonzão da história? Você não me conhece, meu irmão. Eu sou o mais fraquinho de todos, eu sou o menorzinho de todos. Eu sou o mais dependente de todos. Acordo e durmo fazendo essa oração. Minha graça, a tua graça, Senhor, me basta. Me dá da tua graça. Se a tua graça não amanhecer comigo, eu não nem saio da cama. Que dirá abrir a boca para ensinar a tua palavra? Que dirá abrir a minha boca para falar ou para fazer alguma coisa em prol da tua obra? Estão me entendendo, gente? Sem a graça de Deus, não adianta. Você pode ter um BMW 2024. Você pode ter um Land Rover, um Rolls Royce de $200 mil, um Lamborghini de 2 milhões. Ele vai funcionar sem gasolina? Seja sincero comigo. Não adianta. O carro pode ser lindo, tem que ter combustível. O nosso combustível chama-se, anota aí, graça de Deus. Graça. Isso dá até uma pregação, pastor. Vou ministrar dentro de 2 semanas numa igreja hispana. A graça que nos basta, o combustível que está faltando no tanque de muita gente. Eita, vou pregar isso numa igreja hispana em Tampa em 2 semanas. Que Deus me dê da graça dele, que ele me encha do combustível dele, senão estou perdido na poeira. Vamos lá. Olha, não estamos saindo do ponto 10. Esse ponto 10 está dando o que falar. Pai do céu. Não tem mensagem ou palavra de Deus para o povo como do tipo Aimá. Se você ler esse texto, não vamos tomar mais tempo lendo, né? Mas olha só, vou resumir a história. Um engraçadinho, vou usar essa expressão, chamado Aimaas, decidiu, né, sair correndo na frente de um mensageiro para fazer bonito diante do rei Davi. Vai lá, tipo uma corrida, né? Daqui a pouco, quem chega na frente? Aimaas. Aí o rei Davi, mensageiro, e aí? O que tu dizes? Não digo nada. Queria aparecer. Queria simplesmente ser um exibicionista, chamar a atenção do rei, porque foi o mensageiro que chegou primeiro na frente, estão me entendendo? Tem obreiro na casa de Deus que fazia a mesma coisa. Toca, grita, esmurra, rodopia. Na hora da mensagem, não tem mensagem. Vazio. Mas chamou a atenção do pastor. Dançou aqui, dançou acolá, rodopiou, virou cambalhota, é um acróbata. Chamou a atenção. O objetivo dele é chamar a atenção do pastor e da igreja. Na hora da mensagem, nada. Vazio. Está contando mais história para a criança dormir do que palavra, mensagem da parte de Deus. O pastor, e a gente estava um dia na igreja, né? E aí convidou então para pregar, uma missionária. Certo. Aí e tal, e eu tô lá, e eu vendo aquilo, falei, meu Deus. E aí, pastor, a pregação, ela não pregou, ela entregou profecia do início até o fim. A palavra não foi pregar. É um problema de ética. É um problema de ética. Diz a Escritura um texto, o Espírito está sujeito aos profetas. O que é isso? A gente vai prender o Espírito Santo? Não se trata de prender o Espírito Santo. Se trata de direcionar o uso dos dons. É o que diz o texto. Quem nos usa é Deus, não somos nós que usamos a Deus, mas tem pessoas que já estão usando Deus, que é diferente, que é grave. Tá? Isso que a irmã Meire falou é o exemplo de pessoas que estão usando os dons espirituais. O dom é perfeito, o dom é Deus quem dá. Mas, infelizmente, se eu não direciono o bom uso do dom, vai ficar uma confusão na casa de Deus. É um problema. Está lá, leia o primeiro capítulo, 1 de Coríntios, capítulo 14. Na igreja de Corinto tinha pessoas com dom de profecia, dom de interpretação de línguas e dom de línguas. Olha a confusão que era. Levantava 3, 4, 5, 6... Deus estava ali, claro. Mas eles não estavam sabendo usar na hora certa, de forma correta,
o dom que Deus lhes outorgara. Irmão Elton, rapidinho, que precisamos Então, avançar. o dom o Espírito que é sujeito ao profeta é o mesmo Espírito Santo, mas em forma de seria os dons que quer dizer, em outra linguagem, os dons que o Espírito Santo manifesta. Isso. Digamos que essa tampinha aqui na minha mão, estou vendo assim essa tampinha, uma tampinha de uma garrafa, fosse um diamante de 200 quilates. Se você hoje for no mercado, um diamante de 200 quilates vale a bagatela de 4 bilhões de dólares. 4 não estou falando de 4 bilhões de dólares. Então, eu estou com uma joia caríssima na minha mão. Concorda comigo? Isso aqui é um exemplo. Se eu souber usar, eu vou vender até por um pouquinho mais. E com o joalheiro que vai me dar um preço até mais justo. Além de me dar 4, pode me dar 5 bilhões de dólares. E, geralmente, um diamante de 200 quilates é um diamante um pouco sujo, que precisa passar por um polimento, por um processo de aperfeiçoamento, para chegar, então, a alcançar, até o for o caso, um valor mais alto. O Espírito Santo nos dá o seu dom. É como a parábola dos 10 talentos nos ensina. Para um, o dono da casa deu 10, para outro deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Passa o tempo, volta o dono da casa, aí perguntou, e você, a quem eu dei os 10? Granjeei, trabalhei com eles, multipliquei, devolveu o que? O dobro. O que trabalhou, que recebeu 5. E aí, o que você fez com os meus 5 talentos? Trabalhei, granjeei, tenho agora o dobro, deu 10. Você, que eu dei 2, trabalhei, granjeei, multipliquei, te devolvo 4. E aquele que recebeu 1, tive medo, porque tu tens a fama de ser uma pessoa austera, que tira até aquilo que não tem. Aí o que o dono da casa disse? Você é um infiel. Dei os talentos para serem negociados, e você foi de todos o infiel. Sai fora. Em outras palavras, Deus nos dá o dom, a joia, mas a responsabilidade de usá-la é nossa. E ai de nós quando usamos mal o dom de Deus. Está claro lá. Leamos capítulo 14. Tem alguma dúvida? Capítulo 14. Primeira carta aos Coríntios. Os coríntios não estavam usando corretamente o dom de profecia, não estavam usando corretamente o dom de línguas e o dom de interpretação. O dom é Deus, mas o uso é nosso. E ai de nós quando mal usamos um dom que deve ser usado com sabedoria, com graça da parte de Deus. Então, isso que a irmã Meire está falando, infelizmente, é o quê? Prova de falta de ética, prova de desconhecimento bíblico. Porque uma igreja onde o obreiro tem ética, ele vai ter um pouquinho de conhecimento bíblico. E ele vai saber colocar tudo na hora certa. Eu posso estar cheio do Espírito Santo, posso estar cheio dos dons, mas eu sei a hora certa. Porque diz lá, 1 Coríntios capítulo 14, verso 30, Deus opera com ordem e decência. Nosso Deus é Deus de paz no meio das igrejas. Hoje, muita gente confunde poder com gritaria. Vão existir as manifestações sonoras, externas, mas isso não quer dizer poder de Deus. Poder de Deus é maturidade. Poder de Deus é uma vida cheia de amor. Poder de Deus é uma vida onde a graça que nos basta sai pelos poros. Poder de Deus é uma vida de humildade e de dependência. Se criou um estereotipo falso de poder de Deus. Bum! 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 Quando me convidam para pregar, olha a decepção. Ih, pastor, não era exatamente o que a gente esperava. O que você esperava? Alguém que trovejasse aqui do púlpito? Que sapateasse e desse 10 rodopios? Mais ou menos desse jeito. E começasse a profetizar, mas só começou do princípio ao fim. Só ensinar e vou fazer um negócio. Esquece de mim. Isso não me convida mais, não. Que eu não sirvo. Realmente, algumas igrejas aí em Massachusetts, Connecticut, fecharam a porta para mim. Me disseram que o senhor é o cara. Quem, eu? Você quer me deixar rindo, dando gargalhada? Alguém me chamar do cara. Eu não sou o cara, não, gente. Não, esse negócio de reteté é outra coisa.
Reteté. Ih, gente, eu não vou entrar em detalhes que você vai se escandalizar. É uma palavra de invocação a demônios. Lá no Senegal, se você depois quiser, eu posso fazer uma postagem para vocês, né? Os indígenas do interior do Senegal, para invocação de demônios, para tomar posse de corpos humanos, usavam essa expressão reteté. Isso é sério. Vamos lá, senão a gente não sai daqui hoje. Meu Deus. Ô, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A matéria está pegando fogo, gente. Meu Deus, joga. Eu amo essa matéria. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a igreja tem outros obreiros, missionários, pastores, presbíteros, e, enfim, e aí quase não pregam. E é só o pastor que prega, é só o pastor que prega, é só o pastor que prega, é só o pastor que prega. O que o senhor pensa? Não, eu não vou dizer o que eu penso, eu vou dizer o que a Bíblia pensa. O que a Bíblia... Uhum. Me ajuda aí. Mateus capítulo 10. Vamos voltar um pouquinho antes de Mateus capítulo 10. Jesus, quando chamou os seus primeiros discípulos, quantos ele chamou? Lembram-se? Quantos Jesus chamou? Seus primeiros discípulos? 2. Quantos? Não. Quantos? How many? Quantos? 12. 12. Mateus capítulo 10, você vai descobrir que Jesus já não tinha 12. Já tinha 70. Já tinha 70, mas traduções trazem como 72. O que seja, 70 ou 72. O que aconteceu? Houve o quê? Uma multiplicação em 6 vezes, em média, concordam? Se ele começou com 12, e Mateus 10 nos mostra que estavam entre 70, em outras traduções trazem 72, então a proporção foram de 6. Então houve o quê? Multiplicação. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, diz... Vamos lá em capítulo 28 para não ficar nas minhas palavras, porque se ficar nas minhas palavras pode soar algo como muito meu, muito pessoal, muito opinativo, e não se trata de algo meu opinativo. Mateus capítulo 28. O que a Bíblia fala sobre isso? Verso 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é um mandamento, irmã Meira e alunos, anotem, isso aqui é uma ordem. Igreja que não cumpre essa ordem está em pecado franco, aberto contra Deus. Vamos lá. Vamos interpretar conhecendo esta ordem. Isso é tão pregado esse texto, mas é pouco entendido e pouco praticado na prática. Ide, nada de ficar de blues. Assim, já viu uma igreja, e eu falo com respeito, sem crítica nenhuma, estamos apresentando fatos, que o púlpito está floreado, deve ter uns 40, 50, 60 obreiros, de tudo assim. E um com um cadeirão mais alto que o outro. Eu queria entender esse negócio de cadeira. Eu não consigo entender. Tem igreja que é uma cadeira mais alta, outra colorida. Bom, tudo bem. É um negócio complicado. Mas está lá. E como a irmã Meira falou, geralmente nessas igrejas é tanto obreiro. A igreja tem 130, 140 membros. Deve ter uns 20, 30, 40 sentados no púlpito. E na maioria das vezes essas igrejas têm 2, 3, até 4 cultos por semana. Mas parece que em todos os 3, 4 cultos é só o pastor que prega. É só o pastor que prega. O que é isso? Tem uma coisa errada? Claro que tem. Primeiro, um pastor que tem um grande grupo de obreiros, mas não dá a eles trabalho, lá na frente eles vão dar trabalho. Como? Insatisfação. Não vão produzir absolutamente nada, vão ser o quê? Um grupo de parasitas. Só estão ali para adornar o púlpito, para dizer, aquele pastor ali tem 20, 30, 40 obreiros no púlpito. Mas o que eles estão fazendo? Nada. Vai dar trabalho, gente, vai dar trabalho. Se a igreja tem 3 cultos por semana, por que não treinar os obreiros para terem responsabilidade para dirigir culto, para ministrar? Lá na frente,
vão sair diáconos, vão sair presbíteros, vão sair futuros evangelistas e pastores. E eles, se têm chamado de Deus, eles precisam ser conscientizados, biblicamente, de suas responsabilidades. Mas se não tem chamada de Deus, esquece, vão morrer no caminho. Aí é uma outra história mais complicada ainda, tá? Mas olha a ordem de Jesus. Ide, quer dizer, saiam, movimentem-se. Ensinai. Aí está o problema. Quantos pastores hoje de igreja estão tomando o trabalho e o tempo de ensinar os seus obreiros? Poucos. Já dou essa resposta. Poucos. Ensinai todas as nações, batizando-as, levando-as a ter uma vida de arrependimento e de confissão pública de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí volto de novo, Mateus, estou batendo na tecla do verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Um pastor que não ensina para os seus obreiros, ele é um egoísta. Só quer o aplauso para si. E não quer ver nenhum obreiro progredir, porque se ele vê um obreiro progredir, sabe o que ele vai dizer? Epa! Um exemplo, o Elton está crescendo mais do que eu. Não, não pode. Aqui quem seu manda-chuva sou eu. O Elton está sabendo mais da Bíblia do que eu. Deus está usando mais o Elton do que eu. Não, peraí, o Elton vai tirar o tapete debaixo do meu pé. Que isso, gente? Isso é falta de segurança. O obreiro que cresce numa igreja, o pastor daquela igreja, deveria encher o peito de alegria. Meu Deus, o Absai está pregando mais do que eu. O Absai está ensinando mais do que eu. O Absai está fazendo a obra mais do que eu. O Absai está orando e Jesus está curando. O Absai está orando, pregando, está tendo salvação de almas. Isso deveria ser a alegria, o gozo, o júbilo de um pastor de uma igreja. Mas hoje está acontecendo o contrário. Quando o pastor vê seus obreiros crescerem e progredirem, Absai, estava tudo bom, tudo bonzinho, estava entre nós. Agora que tu está crescendo, o negócio está ficando preto para o meu lado. Não, eu vou queimar esse arquivo chamado Absai da Silva. Vou te afastar. Gente, isso é carnalidade, isso é falta de ética, isso é falta de visão, isso é falta de chamado, isso é falta de uma vida comprometida com a Escritura. Pastor, está pesada essa matéria. Eu vou dizer o que, irmãos? Passar a mãozinha na cabeça. Não estou aqui estabelecendo nenhum tipo de crítica, pelo amor de Cristo. Ei, quem está entendendo, gente? Não estamos aqui tecendo crítica sobre ninguém. Não se trata de crítica. Vamos à Bíblia. A Bíblia. Se a Bíblia diz uma coisa, mas está sendo feita outra coisa totalmente diferente, então, e agora? Como é que sai dessa? Não tem como sair dessa. Ou se converte, ou procuramos uma igreja pelo menos mais saudável. E não dá nem chance da pessoa crescer, né? Sim. Eles são os que prega de... Vai morrer. A igreja, ao tempo, morre, os obreiros morrem, e aí? Os últimos que vão se dar conta dessa situação de morte espiritual vão ser os líderes, mas às vezes o orgulho dos líderes é tão grande, a teimosia, a cegueira, a obstinação é tão grande que eles não vão se dar conta, e preferem, como eu conheço aqui, ministérios lindos, que tinham mais de 200 membros, ficaram reduzidos a 3, 4 pessoas, só a família. E aí? E passaram pela humilhação de terem as portas fechadas. Mas Deus sabe tratar com cada um, só cabe a nós pedir misericórdia, pedir graça, pedir o perdão dele, enfim, um negócio triste, triste. Deixa eu avançar um pouquinho mais, que eu quero corrigir ainda os exercícios hoje, né? No bloquinho número 1. Ordenados ou separados antes do tempo. Tudo tem o seu tempo, gente. Manga espada. Quem aí gosta de manga espada? Manga espada. Se você conhecer em qualquer lugar da... Estou falando sério, gente. Você vai entender por que eu estou trazendo esse exemplo. Se você conhecer em algum lugar na América que me venda manga espada de qualidade, me manda uma mensagem no privado. Eu estou desesperado. Eu estou com desejo de grávida para comer. Eu só como manga ruim. E, cara, gente, eu preciso desesperadamente. Se querem me mandar pelo correio, pelo menos 2, eu pago o frete. Eu pago o envio. Sério, gente? Sério, sério. No ano passado, em dezembro, mandaram daí 4. Não sei de onde.
Aí depois me disseram, comprei no Market Basket, a preço de ouro. Aí eu paguei $15 de envio de correio, mas saciei o desejo de grávida. Gente, a manga espada ela é deliciosa, concorda comigo? Quem gosta, sabe, é deliciosa. Aí você sabe quanto tempo a árvore de manga espada leva para crescer e dar seus primeiros frutos? Quem sabe? Quem tem essa leve experiência? Ó, irmão Wilson 4 está anos. dizendo ali uma média de 5 anos, é um pouquinho mais, depende, bastante. Da terra também, mas qual é a média? Vocês têm uma ideia? Uma árvore de manga espada saudável. Uns dizem 5, mas aí vai depender muito da qualidade da terra. Mas a média geral, 9 anos. A média. Você vai encontrar exceções, 5, 6 anos, mas a média são 9. Aonde eu quero chegar com essa exemplificação? Existe tempo para os obreiros serem separados. Tem que primeiro passar pelo chamado, segundo pelo preparo e terceiro para o envio. Davi foi ungido rei de Israel, lembra-se disso? Mas ele não foi empossado rei assim, ó. Passou um tempo no deserto, sendo preparado, sofreu, chorou, padeceu, foi humilhado. Depois de mais de 25 anos, ele assume o trono em Judá. O quê? O exemplo de... E outros servos de Deus no Novo Testamento. João Marcos, todo afoito, todo nervosinho. Ei, Paulo, para aqui. Posso te servir? Não, sai fora. Tu tá inexperiente. Tá pior que manga verde. Sai. Vai. Eu sei que tu tem chamado? Tem. Te prepara, te consagra. Faz a tua parte. Segundo Flávio Joséfo, 14 anos depois, Paulo diz a Lucas, traze-me a João Marcos, porque agora ele me é útil. 14 anos depois. Olha o tempo que Marcos levou para ficar no jeito. Não estou dizendo que você vai levar 14 anos, mas o tempo de o obreiro assumir as suas responsabilidades vai demandar o que é um tempo de preparo. Falsos obreiros. Agora sim, se estava quente essa aula, agora vai queimar. Vamos entrar em processo de carbonização. Biblicamente não se encaixam como obreiros, entretanto, eles lamentavelmente existem e agem tal qual, olha só, como o fossem, enganando a muitos. Não vou ler hoje esse texto, a gente vai ler na próxima aula. 2 de Coríntios 11, 13, 14, 2 de Pedro 2:1, Neemias 13, 29, Jeremias 2:8, Romanos 16, 17 nos mostra que existem, falsos obreiros. Estão atormentando muitas igrejas. Igrejas que perderam visão bíblica, visão de discernimento espiritual. Satanás pode se transformar em anjo de luz. Daí essas igrejas que não têm uma luzinha espiritual, nem no discernimento, nem no conhecimento bíblico, estão sendo aí torturadas. Vamos virar aqui a página. O perfil de um obreiro e sua ética. Só vou parar por aqui para a gente passar para os exercícios. Vida pessoal de um obreiro. Um obreiro tem que ter uma vida pessoal. Não tem que ser um anjo de 6 pares de asas, cheio de perfeição, impecável. Uma coisa é ser impecável. Outra coisa é ser irrepreensível. Preste atenção, são 2 coisas diferentes. Impecável e irrepreensível. Impecável que não pode pecar, impossível. Todos nós pecamos. Agora, o irrepreensível quer dizer que não tenha mancha para apontar o dedo. Uma coisa desagradável, não sei se alguém já teve essa experiência, num dia de casamento de uma noiva toda de branco. Eu já tive 2 vezes, né? E eu fazendo casamento, que para piorar a coisa, né? Só acontece comigo, como diz minha esposa. Tá lá, a noiva linda, exuberante, um sorriso de arrebentar. Daqui a pouco,
não sei como, da onde, isso é o que dá casamento ao ar livre. Eu fico bem assim, ó, olhando para o céu. Deus tem misericórdia. Vem um pombo e já viu, né? Manda aquela coisinha lá do céu. Vai bater aonde? No peito do vestido da noiva. Todo mundo vê. Tchum! Chocolate? Marshmallow? Não. O resultado da digestão da pomba. E agora? Todo mundo vê. Quando, então, é criança, casamento ao ar livre, vai lá na grama, pega um pouquinho de terra e cisma de mandar na cara da noiva. Acabou a brancura do vestido. É o que Paulo diz, né? Que nós tenhamos uma vida irrepreensível, que no grego quer dizer que não tenha uma mancha para a qual apontar. Mas vamos ver a questão da vida pessoal do obreiro. As qualidades naturais de um obreiro. Escute, isso aqui são naturais, não são sobrenaturais. Que tem as sobrenaturais, as espirituais. As qualidades naturais de um obreiro, biblicamente falando, devem ser, anote isso aqui é lindo, e a gente vai destrinchar isso na próxima aula. Valentia e valor. O obreiro tem que ter valência. Tem que ter... Gente, servir a Deus não é para covarde e nem para frouxo, é para valente. É como diz lá no Ceará, lá no Rio Grande do Norte, é para acabar da peste forte, é para arretado, né? É para homem e mulher que tenha determinação e compromisso e responsabilidade, valentia e valor. Diligência e prontidão, fala o quê? De responsabilidade e pontualidade. A nossa cultura brasileira, latina, isso não é uma crítica, é um fato, tem um grande problema com pontualidade. Estou errado? A nossa cultura latina tem um terrível problema de pontualidade. Alguns de vocês trabalham com americanos e sabem que uma coisa que deixa o americano doente quando trabalha com brasileiro é falta de pontualidade. Meu filho está trabalhando na Disney já há algumas semanas. Pensa no lugar onde a exigência de pontualidade é exagerada. Ele chegou 40 segundos semana passada. 40. Foi descontado em 1 hora. Mas foram 40 segundos. Meu filho esqueceu de ler na policy, as regrinhas, que 40 segundos de atraso corresponde a 1 hora de desconto. Nunca mais, gente. Está chegando meia hora antes. E é longe daqui, porque ele não tem carro, não tem como dirigir. Leva mais de 2 horas indo de ônibus. Mas depois dessa, pai, aprendi com o americano anda nos trilhos, porque eles exigem o quê? Pontualidade. Que amor de Deus, será que a pontualidade também não é importante? Muito mais ainda. Muito mais ainda. No trabalho secular, podemos perder 1 hora do nosso salário. Mas e na vida espiritual? Será que perdemos alguma coisa? Claro, e muito. Só que a gente valoriza mais isso aqui, ó, do que a perda espiritual, infelizmente. Dignidade. O que é dignidade? Ó, você pode ser pobre, você pode ser desconhecido, anônimo, mas você tem uma vida digna. Vão dizer para o irmão Cleiton. O Cleiton não está nas redes sociais. O Cleiton não está estourando no Instagram, no Twitter, no Facebook, né? O Cleiton não tem TikTok. Mas o Cleiton é conhecido pela sua dignidade, pela sua honradez, pelo seu testemunho. Vamos falar sobre isso. Tato e prudência. Tem obreiro que fala demais. Ó, fala demais e o que não deve. Também o obreiro que fica assim, ó. Tem alguma coisa errada. É um problema físico ou psicológico. Eu sou muito tímido. Eu não tenho muito de falar. Então, por que está ocupando a posição de obreiro? Tem que falar alguma coisa. Equilibrada e dosadamente. Aí fala de tato e prudência. Discrição. Você sabia? E isso, meu irmão, isso é coisa para ficar espalhando.
Isso é coisa para ficar divulgando. Você pode até saber desses acontecimentos, mas, ó, entra por um ouvido e morre dentro do teu coração. Ó, isso é um problema dele. Não cabe a nós sermos mensageiros de más notícias, ou de rumores, ou de até verdades que vão chocar e abalar a fé dos fracos. Ó, ouviu? Boquinha fechada. Sejamos discretos. Cuidado no asseio. Banhozinho, um por dia, não mata ninguém. Um banhozinho por dia, cabelinho penteadinho, shampoo, para quem tem cabelo, né? Não é o caso meu, do Abissai, do irmão Cleito, né? Que está com a grama parcialmente aparada, o irmão Elton está com o cabelinho de Marines, entendeu? As irmãs são mais, nesse ponto, um pouco mais exigentes, né? Não é? Imagine, com todo respeito, a irmã Meire com o cabelo mal cuidado. Primeiro infarto de irmão Gil Kleber, esposo dela, né? Eu acredito que o irmão Gil Kleber tem aquela alegria de ver a esposa bem arrumadinha, o Ince vendo a irmã Vanessa bem cuidada no seu cabelo. Vanessa, te cuida, tu é uma boneca na minha vida, então não me complica. E tem o asseio, gente. Isso é fundamental. Você pode ser uma pessoa pobre e simples, mas asseada, ela é chamativa, ela é bonita de se ver e ela irradia simpatia. Cortesia, consideração, respeito mútuos. Que lindo, gente. Quando um obreiro ele é considerável, delicado. Eu sou bruto mesmo. Não, como obreiro você pode ser o maior casca grossa, mas você tem que batalhar para ser aquela ovelhinha, aquela pessoa doce, né? Nem que você tem que tomar aí uns tragos de mel para adocicar um pouco a amargura da vida, mas temos que aprender isso. Assiduidade e pontualidade, já falamos, né? Nós vamos falar com um pouco mais de propriedade. Liderança genuína. Nem todo obreiro é obrigado a ser um líder. Mas aqueles que são líderes têm que entender o seu nível de responsabilidade à luz da Bíblia. Autocrítica, autoavaliação, ou seja, todos nós temos que partir de um princípio. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou o melhor pregador, eu não sou o melhor ensinador, eu não sou o melhor professor, eu não sou o melhor obreiro, eu não sou o melhor crente, eu não sou o melhor presbítero, eu não sou o melhor diácono. Gente, temos que ter esse sentido autêntico, genuíno de autoavaliação. Será que eu fiz bem hoje a coisa? Será que eu estou agradando ao coração de Deus? Será que ou estou agradando a mim? Eu tenho aprendido ao longo dos anos a me autocriticar. Termino essa aula, depois que ela é postada no Facebook, no YouTube, né? Eu assisto pelo menos 2 vezes. Vejo as minhas falhas, vejo as minhas abordagens mal colocadas e luto, me esforço na medida do possível com a ajuda de Deus para me corrigir. Senhor, eu errei aqui, pisei na bola, falei demais, ou falei de menos, ou falei algo que o foco não fosse a tua palavra, que o foco tem que ser a palavra. O foco não pode ser a minha pessoa. O foco não pode ser o testemunho de cada um de vocês, por mais lindo que você tenha um testemunho. O foco tem que ser a palavra. Então, eu tenho que analisar isso com muito critério e cuidado para que certas coisas em sala de aula possam ser corrigidas. Eu estou, então, sob constante autocrítica, né? Minha esposa assiste os vídeos, ela, então, sai da frente. Ô, mulherzinha abençoada! Tá mal nisso aqui, rapaz. Você falou demais esse ponto. Se você fica dando muita volta, né, chovendo no molhado. Graças a Deus eu tenho uma mulher. Mulher tem essa perspectiva que nós homens não temos, né, entendeu? E por incrível que pareça, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, né? Mulher tem uma visão bem diferenciada. É como alguém diz, né? O cérebro de uma mulher só Deus entende, né? E que bom, né, que nós temos uma mulher, né, uma esposa, quem é casado sabe como ter uma esposa é de bênção, né? Porque o cérebro de uma mulher trabalha totalmente diferente em comparação ao nosso de homens. Paramos então por aqui, tá? Marque aí então, nós continuamos na próxima aula e aí nós vamos desenvolver essa parte importantíssima, o perfil de um obreiro e sua ética, e também vamos falar um pouquinho dos falsos obreiros. Em 6 minutinhos, vamos então corrigir? 6 minutinhos, vamos corrigir então o bloco 1 dos nossos exercícios? Bloco 1, isto.
Assinale com C para definir a alternativa certa e E para errada. Eu dou o número e vocês me dão a letra. Número 1, a letra... Alguém não está me ouvindo. Ou alguém está atrasado na história. Vamos lá. Letra E. Número 1, letra E. Errado. Errado. Número 2, qual é a letra? Certo ou errado? C. Errado. Número 1, errado. Número 2, errado. É o completo contrário. Lê com atenção lá, irmão Elton. A frase da número 2 tem uma pegadinha. Ela trabalha no sentido inverso. Então, totalmente contrário. Número 3, certo ou errado? Certo. Errado. Errado. Yeah. Lê com atenção, irmã Vanessa. Ele tem uma pegadinha tremenda. Então, número 1, 2 e 3, errados. Número 4, certo ou errado? Número 4, gente, certo ou errado? Certo. Errado? Errado? Em discussões éticas, normas são instrumentos que indicam e medem a correção espiritual. Não. Certo. É a palavra de Deus. Não são normas. Certo. Número 5. Certo ou errado? Certo. Errado. Somente através da oração amorosa e expiatória de Cristo é que podemos escapar da condenação e esperar o perdão. Não. Somente através do sacrifício de Cristo. Daqui está a oração amorosa. Como é que vocês conseguem fazer isso, minha gente? Vocês não estão caindo nas minhas pegadinhas, né? Meu Deus! Então, número 5, errado. Número 6, o padrão moral é o conjunto de dogmas e regras, o que é bíblico e teológico a crer. Certo ou errado? Certo. Errado, gente! Está todo mundo caindo nas minhas armadilhas. O padrão moral nunca vai ser o conjunto de dogmas e regras sobre o que é bíblico. É a Escritura Sagrada. Número 7. A palavra puro do grego, hagiasmos ou amianto, significa separado para o uso exclusivo de Deus. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Errado. Errado! Glória a Deus! Salvou a pátria! Uau! Então temos da 1 a 7. Tudo errado. Porque eu estou trabalhando com pegadinha. Gente, lê com atenção a apostila. Vocês não estão lendo. A apostila é simples, só que eu trabalho com duplicidade, inversão de ideias, eu coloco as ideias ao contrário. Vocês não estão prestando atenção. Redobrem a atenção na leitura das frases que eu estou escrevendo nos exercícios. Número 8. O termo grego porneia descreve uma ampla variedade de práticas sexuais pré-extramaritais. Aplica-se a palavra em português, conhecida como fornicação. Certo ou errado? Número 8. Certo. Graças a Deus, irmão Elton. Certo. Ô, meu pai. Parece que o problema está nas erradas. Número 9. O termo grego plernectel implica em despertar em outra pessoa estímulos sexuais que não podem ser corretos legitimamente satisfeitos, significando explorar ou aproveitar-se dela. Certo ou errado? Eu prefiro ficar quieto. Ele prefere ficar quieto. Neutralidade é perigosa. Não, pastor, esse termo aqui é meio complexo. Esse termo grego. Certíssimo, certíssimo. Está lá na apostila, gente. Certo. Só você lá na apostila que você vai encontrar. Certíssimo. Número 10. Na questão de jogos de azar, o sorteio tem se tornado uma prática perfeitamente ética dos moldes cristãos. Certo ou errado? Errado. Errado. Errado! Você percebeu a pergunta? Ó, na questão dos jogos de azar, o sorteio tem se tornado uma prática perfeitamente ética dentro dos moldes cristãos. É errado, mas o que está acontecendo direto tá. Então é certo. Olha, eu vou ler de novo para você entender. Na questão dos jogos de azar. Então, jogos de azar, à luz da Bíblia, é errado.
Errado. É errado. Mas o sorteio não estaria incluído necessariamente nos padrões normais de jogos de azar. Vamos entender o que é um jogo de azar? Um jogo de azar é quando você está empregando dinheiro. O dinheiro sacrificado, suado. Quando você, por exemplo, não você, uma pessoa senta para jogar pôquer. Ela está jogando dinheiro, moedas. Tá? Um cassino, ela está jogando praticamente todo o seu dinheiro. Tá? Ela está jogando o suor do seu trabalho. Isso é considerado jogo de azar. Um sorteio, digamos. Uma rifa, então, pastor. Uma rifa. Isto seria um sorteio, um sorteio. Tá. Tá aqui o meu telefone. Digamos que meu telefone hoje fosse novinho. Tá aqui um S22 Ultra. Ganhei um outro telefone, eu quero passar para alguém, eu vou fazer um sorteio. Isso é um jogo de azar? Não é. Não é um jogo de azar, porque eu pego os nomes de vocês, coloco os nomes, pego uma bolsinha, sacudo os nomes, tiro, digamos, a irmã Meire ganhou, aí um telefone. Tá, pastor, no jogo de pôquer, vamos supor que tem 4 pessoas, ou no jogo de truco tem 4 pessoas. 2 vão ganhar, 2 vão perder. Exatamente. No sorteio não tem essa. No sorteio, se tem 100 pedras, uma vai ganhar, 90 vai perder. Isto, mas no jogo Não é a de mesma pôquer... coisa, praticamente? Não. No jogo de azar está implicando perdas de suor. Mas e aquele irmãozinho? Vamos supor que eu vou fazer uma Então, rifa de iPad na igreja. E aquele irmãozinho quer porque não tem condição de comprar um iPad, vai lá e compra uma rifinha, tira $10 E ganha. do ganho dele e coloca numa rifa e vem a perder. Ele também não tirou do sustento dele? Eu vou explicar isso com a escritura. Lá no Pentateuco tem um texto que nos deixa de boca aberta. Nos deixa bem claro o que é um jogo de azar e o que não é. Ô, pastor, a raspadinha entra nisso, não? Entra. Eu vou explicar na próxima aula com textos bíblicos lá no Antigo Testamento e com dons do Novo. É bem interessante. Causa um pouquinho de confusão. Não tira a razão do Absai. Causa um pouquinho de confusão. Então, nós vamos ter que buscar as normas bíblicas para nós equilibrarmos o que é um jogo de azar propriamente dito e um sorteio. E um bingo? Hein? Um bingo? Vamos falar isso na próxima aula. Vamos falar isso na próxima aula. Então, vamos não. Recapitulando para fechar. Da número 1 a número 7, erradas. E da número 8 a 10, certas. Virando a página. Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Vamos lá. Número 1. Qual é a alternativa aí? Qual é a letra? A de Antônio. Número 1, A. Número 2. Quanto à ética no cultuar a Deus? Qual é a letra correta? Nenhuma alternativa está correta. D de dado. D de dado. De Deus. Leia com atenção, irmão Elton. Lê de dado. Deus. Número 3. Qual é a alternativa correta? A letra? C. C de casa. Número 3, C de casa. Número 4, qual é a alternativa correta? 4, qual é a alternativa correta? Qual a letra? C. C também, novamente, C de casa. Número 5, qual é a alternativa correta? A. A de Antônio. Número 6, qual é a alternativa correta? C. Não ouvi ninguém falar. C. É de escola. Nenhuma das respostas anteriores. Ele tem que ler com atenção. Nenhuma das que estão colocadas se encaixa com a definição de ética. Número 3. A unidade do corpo de Cristo pode ser ameaçada pelo predomínio de 3 claros e evidentes sintomas. Quais seriam esses sintomas? Visão em submissão, não concordância. O irmão não está lendo com atenção a apostila. Preste atenção. A unidade do corpo de Cristo pode ser ameaçada pelo predomínio de 3 claros e evidentes sintomas. Quais seriam estes sintomas? Esqueceram? Está lá na apostila, bem no comecinho. Está lá na página 4. Por favor. Segundo parágrafo.
Com certeza, onde predomina a desunião, encontraremos 3 claros e evidentes Contenda. sintomas. Contenda, Carnalidade e jogo de poder. Temos que prestar atenção no que estamos lendo. Se não prestamos atenção, claro, vamos ter dificuldade em responder de acordo com a apostila. Contenda, carnalidade e jogo de poder. Eu dou as letras e vocês me dão os números. Relacionar a coluna A com a coluna B. Letra A, número? Letra A, número? Ninguém fala nada. Que silêncio, meu pai. Não. Aqui temos que ter cuidado. O número que erramos vai desorganizar todo o esquema. Letra A, qual é o número? 6. 6. Diáconos são servidores? Letra B, qual é o número? 3. 3, perfeitos. Levitas. Letra C, qual é o número? Então, 5. E 5, aí está corretíssimo. Introdutores. Letra D, qual é o número? 2. 2. Gibeonitas. Letra E, qual é o número? 4. 4. Oficiais da igreja. Letra F, qual é o número? 1. 1. Netineus. Letra G, qual é o número? 13. 13. Obreiros doutrinariamente liberais. Letra H, qual o número? 9. Não. 10. 10. 10. Obreiros mercenários. Letra I, qual o número? 12. 12. Obreiros desordenados. Letra J, qual o número? 9. 8. Obreiros mentirosos. Letra K, qual o número? 11. 11. Obreiros divisionistas. Letra L, qual o 9. número? 9. E para finalizar, por eliminação, 7. Repetindo, quem perdeu? A6, B3, C5, D2, E4, F1, G13, H10, I12, J8, K11, L9, M7. Ok? Próxima aula, vamos corrigir o bloco 2. Pastor, rapidinho, então, a 10 do bloco 1 ficou C? C, perfeitamente. C. C. Corrigido. Esse bloco 1, como vocês já observaram, nós trouxemos várias frases com pegadinhas. Elas têm que ser analisadas à profundidade. Aí na próxima aula nós vamos falar a base bíblica da questão dos jogos de azar, para nós deixarmos bem claro, bem separadinho isso, tá bom? Próxima aula, então, por favor, venham preparados para corrigirmos o bloco 2. Bloco 2, a provinha realmente vai ser bem soft, bem light. Não vai ser bicho de 7 cabeças, não. Você estudando os exercícios já vai dar uma boa margem. Passamos um pouquinho do horário, nos desculpamos, vamos agradecer a Deus, né, por esta aula de hoje. Deus falou alguma coisa ao seu coração pela palavra que nos foi ministrada? Se Deus falou, glória a Deus, a Ele. Levantamos bem alto o nome e damos a honra e a glória. Irmã Meire, eu chamarei a irmã amanhã de tarde, pode ser? Para a gente conversar rapidamente. Me manda uma mensagem, me diga o melhor horário. Que Sim, eu posso conversar com a enviei senhora. mensagem. Isso, Sim, isso. enviei a mensagem para o senhor. Eu só preciso de 10 minutinhos do seu tempo na parte da tarde, depois das 4. Tá. E tem que ser antes das 7h30. Então, entre 4 e 7h30, se eu tiver 10 minutinhos, com a senhora está de bom tamanho. Perfeito. Tá, vamos agradecer a Deus. Finalizando esta aula, vamos pedir ao nosso irmão Absai nos despedir a Deus com a palavra de oração. Obrigado mais uma vez a todos vocês que muito se esforçaram para participar da aula de hoje. Deus os abençoe e continuemos orando uns pelos outros. Tá? Quero aqui pedir fazer um pedido especial de oração. Não queria, eu estava até me resistindo. O dono do meu imóvel, eu creio que ninguém está sabendo disso, né? Pediu esta casa onde estou morando, né? Porque o dono, na verdade, o dono legal faleceu
e o filho, como herdeiro, está exigindo a nossa saída da casa. Então, ele nos deu 2 opções. Permanecer aqui até abril, com um aumento de $500, que é um valor que vai pegar pesado aqui para o nosso lado, ou sairmos antes, vivendo mês a mês, ok? E se saíssemos agora, neste mês de outubro, nós não pagaríamos a diferença, mas infelizmente não temos as condições, os valores dos aluguéis aqui em Orlando dispararam uma loucura, que você não consegue uma casa de 3 quartos por menos de $2.700, $2.800, a menos que você viaje muito longe, 1 hora daqui, é o que talvez vamos ter que fazer. Entendeu? Ficar 1 hora de distância daqui, talvez perto da onde meu filho está trabalhando ali na Disney, e talvez a gente consiga alguma coisa mais em conta, mas está bastante difícil. Então, me ajudem com as suas orações, né? Talvez, na pior das hipóteses, eu ficaria aqui mais 2 meses, né? Pagando este aumento bem apertado, que não temos hoje, mas vamos ter que nos apertar aqui a colar. Mas abril a gente tem que sair daqui, senão a gente pode sofrer uma surpresa, como uma ordem de despejo. E nunca passamos por isso, e não vai ser agora, né? Então, a gente vai fazer a nossa parte. Correr, orar, correr atrás e orar, e Deus vai colocar na nossa mão, né, a casa que precisamos. Então, nos ajude com as suas orações. Está muito difícil, porque está chegando muita gente, muito brasileiro está chegando em Orlando, e isso está aumentando desesperadamente a demanda dos valores tanto de aluguéis como de compra. Para comprar uma casa aqui em Orlando, com menos de 300 mil, você não compra uma casa mais, infelizmente. Aqui está muitíssimo. Tá, vamos então orar, irmão Elton, fique à vontade, obrigado pelo seu esforço, pelo seu tempo, tá? Irmão Abissai nos despedindo com a palavra de oração. Bondoso Deus e eterno Pai, uma vez mais dirigimos a Ti, ó Deus, em oração. Agradecidos, ó Pai, pela vida, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que o Senhor nos deste, de uma vez mais reunindo aqui junto com essa classe, ó Pai, para aprender sobre a Tua palavra. Somos gratos pela vida do Teu servo, professor Luiz Prestes, que sempre tem dedicado a vida a ensinar-nos os Seus preceitos, ó Pai. Graças a Ti também. Também somos gratos por cada aluno aqui presente nesta noite, ó Deus. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sonda o coração de cada um e sabe a necessidade de cada um. Aleluia. Neste momento também pedimos, ó Pai, para o Senhor entrar com providência na vida do pastor Luiz Prestes. O Senhor sabe o que ele está passando concernente à sua residência, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência e providenciar um lugar para ele, ó Pai, de Aleluia. acordo com as finanças dele e aquilo que vem agradar a ele e que será grato a Ti também, a Deus. Sim, Também Pai. pedimos, ó Pai, uma vez mais pelos moradores da Flórida, ó Pai, aquele estado que foi atingido por esse evento sobrenatural, ó Pai. Pedimos, ó Deus, entre com providência na vida de cada um, dá a provisão para aqueles que estão necessitados, ó Pai. Glória a Deus. E abre a porta, ó Pai, de trabalho para cada um que perdeu seu trabalho, para cada um que perdeu tudo ali, os bens materiais, que eles possam vir recuperar o mais rápido possível, Pai. Em nome de Jesus. Estamos gratos também, ó Deus, por cada aluno que está aqui, que tem se dedicado ao seu tempo a estar presente nessa aula, tenha se afastado-se um pouquinho do seu cotidiano para estar aqui, ó Pai, aprendendo sobre a Tua palavra. Glória Nós a Deus. possamos praticar tudo aquilo que foi nos ensinado nesta noite, ó Deus, e tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Despede-nos em paz, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Nosso lema: seriedade, Compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Até a próxima terça, se Jesus não voltar. Se voltar, melhor ainda. Se não voltar, estamos aqui de volta, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom descanso, uma ótima semana. A paz do Senhor para vocês. Não se esqueçam dos exercícios. Obrigado.